instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga da 93.9, mais uma vez no ar o programa Mais Família, o programa que já faz parte do seu dia a dia. Esperamos que esteja tudo a correr bem com a graça do nosso Senhor Deus. Querido ouvinte, como está? Como começou o seu dia? Está triste? Está pensativo? Como é que está? Nós esperamos que esteja tudo bem. Qualquer preocupação não faz mal. Olha, direcione o seu pensamento a Deus, que Ele resolverá tudo que estiver a passar na sua cabeça. Peça e se pedir bem, Ele ouvirá. Tá bem, querido ouvinte? Hoje nós vamos falar sobre um tema também muito importante. Digo também porque os outros, todos os que passaram aqui já serviu de lição para alguma coisa na nossa vida e na sua vida também. Então, se só agora começou a ouvir a Rádio Adventos, o programa Mais Família, olha, os temas estão lá no YouTube. Vá lá, consulte, é só escrever Rádio Adventos, Mais Família e o tema que quiser ouvir. Nós já falamos de muitos, olha que já passamos a edição número 100. Então vai para lá, vai escutando, tem muitos áudios lá, escute mesmo que será muito bom. Olha, será só alegria na sua vida. Hoje falaremos sobre o que toda pessoa precisa saber antes de se casar. O que toda pessoa precisa saber antes de se casar, para evitar erros, para evitar tristezas. Está bem, querido ouvinte? Em torno deste tema está aqui o pastor Augusto Arthur, ele que é secretário ministerial da União Nordeste de Angola. Há um pormenor assim, muito bonito. O pastor Arthur é que cuida dos lares dos pastores, dos anciãos, dos diáconos, Então, ele está em altura para falar sobre isso, para a nossa juventude que pensa em se casar. Então, o que toda gente precisa saber antes de se casar. Pastor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família. Muito obrigado, Macalete, e também muito obrigado aos estimados ouvintes. Espero que tudo esteja a correr da melhor maneira possível. Esperamos mesmo, esperamos. Sim. Nós já adotamos a sociedade toda como... Cada membro, pastor, é nosso filho. Que bom. É bom ouvir isso, Caleta. Cada elemento de uma família é nosso filho. Então, bom ouvir isso. Nós nos preocupamos, trazemos temas que tenham a ver com as suas vidas. E tendo o pastor aqui, melhor ainda. Obrigado, Caleta. É verdade. Obrigado. Pastor, o que é o casamento? Caleta, existem muitas definições acerca do casamento. Existem muitas definições. A minha que eu inventei, que é só minha. O casamento é um mistério. É um mistério. É um mistério. Essa é minha mesmo. Por causa das diferenças, não é? Não, porque já imaginou que um da ogiva, nasceu na ogiva. É verdade. Vai conhecer alguém que nasceu em Belize, em Cabinda. Depois se torna uma só pessoa, a viver felizes, que até já a mãe e o pai ficam no segundo plano. Mas eles se sentem mesmo, parece que já se conheciam há anos. Tem uma química, tem uma rima. Quer dizer, é incrível. Eu chamo isso um mistério de Deus, porque veio de Deus. Isso é possível porque Deus, não é? É o autor do casamento. Pois. Mas pela lei, o casamento é um acordo mútuo, voluntário, entre dois seres do sexo oposto. Ok. Sim. Pastor, o casamento tem regras? O casamento tem regras. Calete, todas as sociedades são regidas por regras. Então, todas as sociedades, empresas, microempresas, tudo isso, inclusive no casamento, inclusive dentro da família. Então, quando nós obedecemos essas regras, o nosso casamento fica estável. E se nós desobedecemos, automaticamente podemos entrar mesmo num campo de batalha, num paraíso que é o casamento e a guerra lá dentro. Então tem regras, Caleta. Quando pensamos em dar mais um passo para o casamento, saindo já do noivado para o casamento, o que é que nós precisamos ter certeza? Em primeiro lugar mesmo, quando nós pensamos em casamento, você como homem
ou como jovem deve estar preparado para o casamento. Psicologicamente? Psicologicamente. Você precisa, para além do material, mas é mais psicologicamente. Você precisa de saber o que é o casamento. Como é que se vai lidar com a mulher? Como é que você vai lidar com o homem, com o teu marido? Você tem que ter uma preparação, você tem que saber por que você vai casar. Quais são as regras do jogo lá dentro do casamento. Você tem que começar já a estudar também um pouco como é que a tua namorada, a tua noiva é, quais são os sonhos, porque você vive numa ilusão, você não conhece a realidade do casamento. Só mesmo aquele que já foi casado é que sabe o que é o casamento. Tem como uma roseira, não é? Tem rosas com perfume, tem alguns espinhos, e aí as flores acabam de ganhar porque são mais importantes do que os espinhos. Então você tem que estar preparado e saber por que você vai casar. Cara, o que acontece é que muita gente vai para o casamento, mas não está preparado. Não está preparado. Não está preparado. E aí é um acidente. Ao acidente. invés de viverem aquela parte da rosa, vivem a parte do espinho. Exatamente. Até nem sentem o perfume da rosa. Eles nem vão sentir o perfume da rosa. Nem querem olhar para a rosa, só olham para os espinhos, porque eles não são preparados. E aí vem o arrependimento. Por que eu casei? Mas a questão não é o casamento, a questão são os indivíduos. São os indivíduos. Porque o casamento é perfeito, o casamento é uma instituição divina, e se os indivíduos estiverem ligados a Deus, o casamento é possível. Porque, pastor, é notável ou é notório algumas vezes, a gente se apercebe, olha, o fulano e a fulana se casaram ou então vão se casar amanhã. Ok, passa esse amanhã, depois que nos cruzamos parecem tristes. Sim. Porque por quê? Porque eles estão na fase da lua de mel. Não, eles caem na real. Caem na real. Caleta, eu conheço casos de homens que se casaram, que o casamento não durou nem um mês. Não durou nem um mês, caíram na real. Não estavam preparados para o casamento. Nem o jovem, nem a jovem. Porque cada um traz as suas aspirações, cada um traz as suas ideias para o casamento. E chega aí, a questão é muito diferente. Eles não conseguiram comungar, não conseguiram conviver antes, conhecer-se um ou outro. Então, mas porque o namoro demorou pouco? Às vezes o namoro demorou pouco. E outras vezes é que tem mestres e artistas que conseguem mesmo esconder da namorada ou do namorado a verdadeira essência do seu caráter. Só depois do casamento mesmo, na primeira semana, 15 dias, quando a noiva ou o noivo começa a descobrir que, olha, tem aqui umas garras que estavam bem escondidas que ele não deu conta. Mas por que não deu conta? Porque muitas vezes fazem um namoro emocional e não racional. Então a pessoa fica tão apaixonada pela menina ou pelo rapaz, até a cicatriz tem uma cor dourada e não prateada. Pastor, será que os pais precisam ensinar os jovens a namorar? Sim, os pais precisam ensinar. E os pais precisam mesmo, a partir de casa, é por isso que nós sempre aconselhamos que precisamos de ter lares estáveis. Quando as crianças nascem num lar estável, crescem num lar estável, o exemplo da mãe, da relação da mãe para com o pai, do pai para com a mãe, é uma aula mais poderosa do que qualquer outra ciência. Então os pais precisam ensinar. E os pais precisam ter uma abertura, e sobretudo para a orientação das meninas, porque elas são mais vítimas. Muitos jovens são predadores. Sim. Pastor, o engraçado é que as pessoas dizem, por que os rapazes que às vezes não estão instruídos para o casamento é que encontram boas meninas, boas esposas? Infelizmente isso acontece. Infelizmente. O que faltou na fase do namoro, afinal? O que faltou da parte do namoro é que do lado das meninas, elas são muito... Quando se apaixonam, Caleta, não vê. Eu lido muito com jovens. Eu desfiz um casamento o ano passado, assim, não desfiz um casamento. Quer eles dizer, queriam casar. Queriam casar. E eu submeti eles a um teste, eu disse, esse casamento não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela insistiu um pouco. Eles não tinham diferenças, haviam incompatibilidades do alto grau. A 100%? A 100% mesmo incompatível. Aquilo não ia dar certo, não ia dar certo. Há uma outra menina que eu tinha aconselhado, que o teu casamento não vai dar certo. Aconselhei, mas temosamente eu lhe mostrei os factos. Olha só, ele é assim, você é assim. Ele é assim, você é assim. Você tem essa diferença? Eu disse, não. Não, tem essa incompatibilidade, assim, ele é nervoso, você calma. Ele pode depois, pela ira, não, com a oração vai passar.
A oração vai passar. Eu depois falei com o pai, que era o meu ancião da igreja, irmão ancião, por favor, esse casamento não vai dar certo. Mas depois as famílias reuniram, acharam que o pastor era maluco e o casamento durou 6 meses. Quando a menina ficou grávida, ele deixou a menina grávida e o casamento terminou até o dia de hoje. Então, precisamos ter esses cuidados mesmo. Por esta razão que também a nossa igreja orienta os pastores para dar mesmo cursos de noivos, e não só o pastor oficiante, mas a igreja local. Cada igreja devia ter um programa non-stop, e de dar mesmo cursos até para todos os jovens, sejam noivos, não sejam noivos, mas aprendam já como namorar, como conseguir um namorado. O que conversar durante o namoro, quais são os limites, as balizagens, enfim, por aí fora. Onde ficar durante o namoro. Exatamente, onde frequentar. Para não frequentares o lugar satânico, né? O lugar satânico. Escorregadio. Escorregadio. Pastor, é possível que o caso daquele casal que o pastor achou que a incompatibilidade era mesmo a 100%, quer dizer, o 100% eu já que disse, não é? Sim. Seja o caso de algum jovem ali fora. Sim. Pastor, gostava de dizer assim, mais ou menos, o que mostrava de tanta incompatibilidade? Quando nós olhamos para o texto bíblico a dizer que não os prendais a um jugo desigual. Quando Paulo escreve esse texto, ele estava a pensar mesmo no sentido religioso. Quer dizer, um crente e um descrente, enfim, ele menciona isso. Esse texto está claro. Mas eu também alargo um pouco esse texto, este pensamento, em que muitas vezes nós precisamos ter mesmo cuidado com a educação. Em primeiro lugar, não é? A educação, é mesmo base. A educação, onde é que a menina foi educada, onde é que o menino foi educado. Precisamos ver mesmo também o nível acadêmico. E é compatível, não é compatível. Depois olhar para determinados comportamentos que podem pregar o casamento. Você vai pensar que não, eu depois vou aguentar. Não se aguenta, porque o casamento não é um sapato que quando aperta você vai trocá-lo. Então depois vai te doer toda a vida. Então convém mesmo ter muito cuidado e prestar mesmo atenção. No namoro tem que ter atenção ao detalhe. Ver isso como é que a menina cuida dos irmãos, como é que trata os pais e o rapaz também. Exatamente. Eu conheci, por exemplo, uma família que a casa deles era mesmo suja. Não eram pobres. É um problema já. Não eram pobres. Não eram pobres. Tinham dinheiro. Dependiam de empregados, será? Dependiam de empregados, a roupa mal. A casa bem desorganizada. Eu, como jovem, não ia tirar nenhuma menina naquela casa. Eu não ia tirar, porque é o que ela aprendeu, é o que ela vai levar. Há quem até pode aprender com a sociedade. Nem todos nós, o que somos hoje, aprendemos nos nossos lares. Aprendemos. Mas há quem diz que você me encontrou mesmo assim. Eu não mudo. Eu já sou assim. Sim, e eu vi uma jovem que saiu de lá, sinceramente. Foi um desastre. Até a casa dela, termo de sujeira, estava pior do que da mãe. Estava pior do que superou, ganhou. As galinhas até subiam na mesa. Quer dizer, aquilo ganhou. Foi. Nós íamos para lá. Ela ganhou a mãe. Sim, ela ganhou a mãe. Nesse coitado do jovem. O jovem era um jovem limpo, era um jovem enfermeiro, um jovem higiênico, um jovem. Pronto. E esse casamento prevaleceu? Não, prevaleceu mesmo. Prevaleceu com aquela sujeira. Depois ele também se habitua, não é? Ele depois se habitua ao meio. Nós, como amigos, ao irmos lá, você te dá um copo com água. Não, eu já bebi água, porque o copo como está, nem apetece, então. E a comida, vamos comer, não, obrigado e tal. E se houver uma fruta, vocês comem fruta, que é para não se sentir desconfortável. Mas ele morreu cedo e ela está viva ainda como viúva e continua no lixo. Deus é misericordioso. No lixo, e Deus é misericordioso. Então, tudo isso periga o casamento. Pois é. Pastor, nos anos passados, eu não sei, acredito que há famílias conservadoras que ainda hoje façam isso. Onde o pai ou a mãe notava que aquela família era boa, educação e tudo, e dizia, filho, vai para aquela casa. Sim. Hoje as pessoas não aceitam isso. Não, mas só valorizam quando o seu casamento dá errado. Sim. Não, quer dizer, hoje mesmo... são conceitos, não é? Não é só um conceito dos nossos pais. Mas Abraão disse ao seu servo que não arranja mulher aqui. Nesse meio eu não quero.
vá para a minha origem, para a minha terra, por favor, assim, assim, assim. E o servo de Abraão foi até que conseguiu a Rebeca para Isaac. E o fruto é uma mulher que veio de oração. Eu conheci alguém que estava ensinando o seu filho, e o filho era um acadêmico, e ele disse que não, isso são histórias antiquadas, isso já não se quadra textos bíblicos para uma era pós-moderna, e casou do jeito que casou, também o casamento acabou do jeito que acabou. Às vezes precisamos ouvir a voz da mãe, precisamos ouvir a voz do pai, precisamos ouvir a voz de um amigo, precisamos ouvir a voz de um pastor, precisamos ouvir a voz de um ancião, precisamos ouvir a voz de qualquer pessoa madura que tenha experiência nessa área. Porque Deus não vai te parecer mesmo aqui, olha só, Deus agora, não. Não casa aí, casa aqui. Deus usa pessoas. Okay. Deus te envia mesmo anjos em formas de humanas. Pessoa, e eu sempre digo, Calete, não há nenhum casal infeliz, nenhuma menina que se casou se tornou infeliz ou rapaz que não tenha ouvido a voz de Deus a lhe orientar e simplesmente foi teimoso. Não existe. É por aí. Sim. Pastor, a situação do jogo desigual. Há jovens que dizem, mas esse jogo desigual, meninas, principalmente hoje já mulheres, que têm os seus lares, e elas contam a sua própria história, dizendo que casaram-se com rapazes que pertenciam ao mesmo coro na igreja, ao mesmo clube na igreja, e depois de casar, ou a mulher mudou de comportamento, ou o marido mudou, um deles se tornou agressivo. Então, como é que vamos saber? Sabemos que o jogo igual é melhor, mas há a parte aqui, há jovens cristãos que depois têm comportamentos, parece que mundanos. Satanás não foi criado Satanás, Caleta. Não foi criado, era Lucífer, um anjo cobridor, estrela da alva. É lá mesmo, lá no céu, onde se tornou Satanás. Então as pessoas são livres depois de mudar de suas opções. Mas não obstante a isso, ainda é sempre melhor apostar no jogo igual, enfim, porque depois você terá força, depois você vai discutir com Deus. Pai, eu fiz tudo, eu orei, ele era da igreja, ele era da igreja, o que se passa esse comportamento? Você pode dialogar com Deus, pode buscar apoio em Deus, mas quando você já errou no princípio, não buscou o apoio de Deus, então quando as coisas acontecerem mal, eu estou assistindo um caso agora, é que a pessoa está deprimida, porque estava dizendo, não, já me avisaram que não casa jogo desigual, eu nunca pensei que isso ia terminar nisto. Agora, viveu 20 anos nesse casamento, o casamento está quase no fim. E ela só se tem essa lembrança, não, o pastor fulano tinha dito, a minha mãe tinha dito, não sei o que tinha dito, não casa com este homem, isso vai... Agora está a sentir o peso. A vida é sementeira e colheitas. Então, cada ação que nós cometemos, cada decisão que tomamos, nós estamos a semear. E, Calete, infelizmente, é que a colheita é sempre superior à semente que você lançou. É verdade. O exemplo é o milho, não é? Sim, você lança um grão. Um grão e olha aquela parte toda que vem. Que às vezes vem com 2, 3, 4 espigas, só de 1 grão. Então, na vida mesmo, prática, é assim. Você cometeu um erro, é uma sementeira, vai germinar. Vai ter que colher. Sim, tipo, você está fazendo um crédito com o tempo. O tempo depois vai ter que cobrar, terás que pagar mesmo. Se for algo bom, vai ser uma alegria. Será uma bênção. Mas se for algo mau, nessa perspectiva você vai chorar. E, sobretudo, falhar no casamento quer dizer, uma falha irremediável. Por isso, todo cuidado mesmo é pouco. Todo cuidado é pouco. É pouco. Sim. E é bom quando se recordam, pelo menos já saberão orientar os seus filhos. Correto. Olha, não faça isso. Exatamente. Não é? É sempre melhor. Eu passei neste caminho, superei, graças a Deus, mas minha filha, meu filho, você não pode passar pelo mesmo caminho. O pior é que quando as pessoas se recordam, às vezes já estão doentes, ou se tornam hipertensas, outras em depressão, que é muito mau. Correto. Nós precisamos ter muito cuidado com essas situações.
Yeah. Mas, pastor, é normal as pessoas, a faltar pouco tempo para o casamento, sentirem dúvida? Sim, é normal. É normal. É normal. A escritora americana Helena White, ela disse num dos seus livros, Lar Adventista, Escapa a Minha Página, foi categórico a dizer que até mesmo na tribuna, quando o pastor perguntar, prometes? Você ainda pode dizer que não. Até mesmo naquela tua da tribuna, a noiva e o noivo têm direito de dizer que não. Calete, tem direito de dizer que não. Mas para nós já é um escândalo. É um escândalo. Eu tenho um noivo que fugiu. Então namoraram tanto tempo Eu tive um noivo, passou a ser comigo um noivo, que fugiu mesmo no dia que eu estava realizando o casamento. A noiva apareceu, o noivo está não, o noivo curvou, o noivo não pegou apareceu na igreja? Não, o noivo não apareceu na igreja. A noiva apareceu, eram 3 noivos e 3 noivas. Então as 3 noivas apareceram, os 2 noivos apareceram, o terceiro não, tá acabado de vestir. O tempo estava passando, e para procurou. Não, ele apanhou, o cara foi para Luanda. Isso foi na comuna do Alto Ama, no município do Londrina, na província do Ambo. Ele foi para Luanda, não se casou. Alguma coisa, uma luz lhe veio em mente e ele não se casou. Mas, Calete, é melhor assim do que você viver sofrendo. E é claro que eu não aconselho que você que chegue até extremo. Até o dia. Não, eu não aconselho. Mas você tem parâmetro. O que acontece é que muitos vão para o casamento já com dúvidas. E eu sempre digo que o casamento é uma coisa muito séria. Mas, pastor, onde é que surge? De onde é que surgem essas dúvidas? Essas dúvidas surgem assim, Caleto. O primeiro, você começou a namorar com um rapaz muito romântico. Te levar à praia, vamos passear, vamos chupar um gelado. De rosas, chocolate. E tal. Então, aquele romance inicial do namoro. Mas depois de 1 ano, eles ainda não se casaram. Vai ver que aquele romance já não existe. A moça precisa, assim, por exemplo, uma ajuda, olha, me apoia, me acompanha, não tenho tempo. Olha, na faculdade pedir isso, criar uma orientação tua, já que... Não, isso você faz, eu estou muito ocupado, já não posso... Mas para as amigas dela ou dele, ele tem tempo. Olha, há uma proposta que eu tenho ia viajar para Portugal ou para América, não sei aonde. É você que decide, você que sabe. Ainda assim não namoro. Então aí, na mente da jovem, começa a haver dúvida. Assim, já não me apoia nas decisões, tenho que tomar sozinho, como se eu estivesse sozinha. Como é que será no casamento? Mas o que acontece? Quando isso acontece com os meninos, eles têm mais coragem e terminam logo. As meninas ficam indecisas, a sociedade vai me perguntar, mas terminou por quê? A família vai sobre ela, então... As meninas também precisam de ter essa coragem. Quando não dá, não dá mesmo. Não dá. Não entre com dúvida. Mas que tudo seja decidido muito antes do dia do casamento, depois de tantos gastos e tudo. Mas pode acontecer. Pode acontecer no mesmo dia. Estava se realizando um casamento na igreja, estava se realizando um namoro de 2 anos. Um namoro de 2 anos tranquilo. No dia do casamento, alguém que vive no Namibe vem a dizer que não, esse senhor que está casado na igreja, tem a mulher é a fulana. São situações raras, mas acontece. Mas e o tempo todo não se apurou essa informação? Veja só Luanda, Namíbia. A distância. E veja, aconteceu comigo. Eu, numa evangelização jovem, eu pedi os meninos e as meninas para que cada um trouxesse uma visita, né, nesta semana de jovens. E todos trouxeram. E uma trouxe alguém e na conversa descobri que era namorado já. Depois disse, não, pastor, queremos casar em 30 dias. Mas por que tanta pressa? Ainda é classe batismal, depois é batismo. Não, mas queremos já casar. Na minha igreja, eu como pastor. Eu disse que não, vamos dar tempo, fui mesmo com calma, enfim. Você nunca teve mulher? Não, sou pastor, nunca tive, nunca fui adventista, essa mensagem me tocou, sou mesmo um jovem, tinha dinheiro, a moça ficou esse tal, nunca tive. Eu tenho alguns parentes adventistas, eu disse, mas o teu xará pelo nome, eu sei que é adventista sim, mas eu pessoalmente, os meus pais, pronto. E aí nós votamos no comitê da igreja para o casamento e comecei a dar a preparação para o casamento. Eu recebo um telefonema de Benguela. Data marcada e tudo, convite feito. Eu recebo um telefonema, pastor Augusto, como é que você está a dar o seminário de noivos
a um jovem que ele aqui é o secretário da escola sabatina, é genro do diácono-chefe da igreja X e tem 2 filhos. Eu disse, não, é verdade. E eles confirmaram, mandaram fotografia, depois entrei com o sogro, falei com a esposa, disse, fulana, casamos dia tal, enfim, não casamos pela conservatória, só casamos pela igreja. Pela igreja. Tá bom, ok. Então, quando um dia desses eles chegaram um pouco, tudo bem, tudo bem. Na presença dele, eu voltei a perguntar. Nunca casou? Disse que não, nunca casei. Nunca foste adventista? Disse que não, nunca fui adventista. Não conhece nenhuma igreja? Disse que não, não conheço nenhuma igreja. E eu lhe perguntei, você conhece a senhora fulana de tal? Pessoa, a senhora fulana de tal? Sim. Sim, conheço. É quem? Minha esposa. Tens quantos filhos com ela? E ela a ouvir. A noiva? A noiva. Temos 2. Você nunca foste adventista? Não, desculpa mentir, porque senão ela não ia me aceitar, não me dando bem com ela. Então achei nela e tal. Disse, olha, a partir daqui o seminário acabou, o teu batismo foi em vão, você tentou enganar e volta para a sua esposa. Mas como ele tinha dinheiro, cegamente, esta menina disse, não, eu prefiro ir para a disciplina, ser eliminada. E continuar com ele. E continuar com ele. Depois eu disse, a decisão é vossa, e informei a Benguela e tal, para que essa decisão já foi dele. Só para dizer a Calete, há pessoas muito más mesmo para enganar. Aquela menina deixou-se enganar, deixou-se se levar por dinheiro, não é? Porque ele tinha mesmo dinheiro. Porque uma menina sensata naquele momento, porque conheço outras histórias que a menina, quando se apercebeu, aí mesmo largou logo. Depende da educação, depende da maturidade. Ok. Pastor, vamos, o nosso tempo já nos está a cobrar, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. Assim, querido ouvinte, está a gostar? Eu estou e estou a gostar. De que maneira? Então acredito que você também. Olha, fique ali, nós não nos vamos demorar. O querido ouvinte já sabe como são os nossos intervalos e já voltamos. Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. Acompanhe o Economiza, o programa comprometido em lhe ajudar a deixar as suas finanças em dia. Não importa o quanto de dinheiro se ganha, é preciso administrá-lo corretamente. Dicas de como gerenciar o seu dinheiro sem zerar a sua conta. Impressionante como a Bíblia retrata essas questões. Se quisermos ter uma vida abundante e próspera, devemos investir. A ideia é ganhar dinheiro a partir do dinheiro. São apresentadas diariamente às 13 horas na 93.9 em FM, a Sintonia da Esperança. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para darmos continuidade à nossa conversa aqui com o pastor Augusto Arthur, ele que é secretário ministerial da União Nordeste de Angola. Agora, se o querido ouvinte só agora sintonizou, por favor, esta é a Rádio Adventos, que tem a frequência 93.9 e a Sintonia da Esperança. O programa que escuta agora é o Mais Família e está presente sempre no seu receptor de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo, ele está sempre ali. Tá bem, querido ouvinte? Hoje estamos a falar sobre o que toda pessoa precisa saber antes de se casar. Repito, o que toda pessoa precisa saber antes de se casar. Pastor, vamos continuar com a nossa conversa então. Pastor, como deve ser a vida de um casal? Depois nós já vamos falar o que as pessoas precisam saber antes de se casar. Como é que deve ser a vida de um casal? De princípio, Caleta, a vida de um casal devia ser uma vida harmoniosa. O lar deve ser um sítio de paz e não de combate. E a vida do casal deve ser uma vida de companheirismo. E cada um, quando está fora de casa, sente saudades da outra parte. A comunicação, enfim, alguns telefonemas, algumas mensagens. Ao longo do dia? Ao longo do dia. Ao longo do dia. Como é que devem ser essas mensagens, pastor? A comida já está pronta? Assim? Não. Uma mensagem, eu te amo. Uau. Olha, tu não sabes como me fazes felizes. Você é a pessoa mais bonita que eu já conheci.
Pastor é romântico, está aqui a descobrir, pastor. Então essas mensagens assim, oi, até E pode ela ser- também deve. Sim, deve corresponder. Devem fazer também planos assim para o momento íntimo, assim mensagens, um falar com o outro. Sim, Devem? sim. Por exemplo, está no serviço, eu te amo. E você não faça só essas mensagens quando você vai caçar à noite. Essas mensagens têm Mesmo que não quiser caçar à mesmo noite. que não vê caça à noite, não pode tiver a enviar. caçadeira, não ver a cabra do mato. Ok. Mas essas mensagens devem existir. Devem existir. Devem existir. Ok. E quando você quiser caçar, então elas ficam um pouco mais Um assim... pouquinho mais apimentadas. Apimentado, né? Olha... As palavras até já me vêm. E sim. Eu nem sabia essa palavra. Aí então você já vai dizendo a mensagem, aí, meu amor, olha, prepara-se porque à noite haverá festa hoje. Ok. Olha, eu preparei a caçadeira aqui, Tá nós tudo vamos à bem. caça e as lanternas, enfim. Hoje vamos à floresta de Mayombe. Ok. Então você aumenta lá esse ritmo. Tem de ser um manda, o outro responde. Exatamente. Porque se o outro não responder, também esfria. Fica sem graça. Fica sem Acontece graça. muitas mulheres que ficaram assim destruídas, elas até que faziam, E os mas maridos não não respondiam. respondiam. Havia uma mulher que tinha um hábito, sempre que o marido viajava, ele punha assim um bilhetinho, boa viagem, que Deus te abençoe, eu te amo. Ok. Ela E- fica sempre presente durante a viagem do marido. Exatamente. Então, meu maior bem. E tá lá, meu tesouro precioso. Enfim, minha mina insondável. E a mulher foi fazendo isso, mas nunca houve o retorno e até que ela se esfriou, infelizmente. E deixou de escrever. Deixou de escrever. E ele não sente falta disso. não sente. Há pessoas insensíveis. Insensíveis. Há pessoas insensíveis. Há homens que matam mulheres, assim, não literalmente, fisicamente, mas matam mulheres em termos emocionais, psicologicamente. E como existe mulheres que matam também homens. É que quando vamos à escala, infelizmente, a balança pesa mais sobre nós do que sobre as mulheres. Sobre as mulheres. As mulheres têm sido mais vítimas. Ela né? tem Dentro sido do mais vítima. casamento. Tem algumas agressoras, mas é pouco. Na sua Mas maioria também são há mais vítimas. aquela. Sim, assim como o pastor disse, há mulheres também que, para além da violência psicológica, Sim. também tem mesmo a doméstica agressiva. Agressivas mesmo. Para com o homem, ela bate o homem. E sim. Só que o homem não consegue ir a uma unidade fazer queixa. Porque depois vão lhe participar. perguntar, então, ele tem medo, tem complexo. Os outros homens vão lhe perguntar, mas o fulano te bateram como? É chefe lá no local de serviço, É verdade. tem uma grande secretária E a com a mulher informação lá. vaza. E a informação vaza. Fulano para ver que o fulano apanhou. apanhou ontem e tal e tal. Os homens preferem sofrer ele. assim no silêncio. Pastor, é só ele ralhar alguém nos olhos e vão dizer. Na mulher dele ele não fala assim. É verdade. Não bate. É só dizer a sua opinião contrária. O Assim, bullying. Isso aqui no serviço. Em casa casa ainda nada. apanhou o mês passado, agora que está a abrir a boca. Devia abrir a boca lá com a tia em casa. Hein? Então os homens disso preferem manter-se mais assim. Calado e sofrem muito. Para preservar a sua imagem, enfim. Mas não é bom viver de aparências. Não é bom. Não é é bom mostrar aquilo mesmo que é Aquilo o que você real. é. Aquilo que você é. Pastor, agora sim, agora vamos querer saber o que toda pessoa precisa saber antes de se casar. Calete, esse é um erro que muitas pessoas, para além de tudo que nós já falamos, agora vamos falar em aspectos médicos. Sim. E eu aconselho que todos os jovens, antes do casamento, façam testes. Testes assim, de doenças, Doenças sexualmente transmissíveis. Esses testes são necessários para não se casar com uma pessoa já doente e o outro não sabia. Chega na relação é como alguém que tirou o parente de casa porque o noivo enganou, afinal tinha uma doença altamente contagiosa e nunca disse nada. Então é bom mesmo fazer o teste de todo tipo de doença sexualmente transmissível e outras doenças. Também a tuberculose e tudo isso. Falsa informação. Tudo isso eu aconselho antes do casamento. Porque aquela emoção, não vou aguentar. Não é. Em África, no centro-sul, não digo em África, mas no centro-sul da Angola, existe um provérbio. Isso sem discriminar a ninguém, não é só a intenção, mas é um provérbio que diz assim: há um defeituoso, você pode tê-lo em casa, é teu filho, mas não vais comprá-lo. Então significa que você não vai buscar problemas. Mas há quem opta mesmo por isso, está doente, vou ficar mesmo assim doente.
Desde que não venha a discriminar, você é doente, enfim. Eu digo, não case com pena. Essa é uma. Depois tem outro exame também de compatibilidade. Se os dois fazem filhos, se não vão fazer filho, esses testes, enfim, se os espermas estão vivos ou estão mortos. Para depois não acusarem a tia, o tio. Que não tem nada a ver. Cientificamente está comprovado, às vezes, o moço não tem a capacidade de produzir os elementos necessários para a conceição e depois dizer a tia Joana e a tia Mariquinha. E quando então... Calete, isto é mesmo inevitável. Hoje vivemos numa era pós-moderna, numa sociedade que nós temos os centros de diagnóstico e já não são como os nossos pais, só casavam às cegas. Então eu aconselho todo jovem, antes de se casar, façam mesmo exames médicos. E eu até aconselho também aqueles que realizam os casamentos, que devem pedir mesmo exames médicos. Aqui não se faz, mas em outras realidades... já é feito e exigido. Mas podemos adotar também. Que nenhum pastor realiza um casamento sem aprovação médica, que tem a probabilidade, tem compatibilidade para gerar filhos, enfim, por aí fora. Então, isso é necessário. Mas é importante adotar. Se não for a nossa realidade, é importante adotar. Não é a nossa realidade, mas eu acho que ainda é. E a outra questão também, antes de você casar, tem que ver que o casamento é como um negócio. O casamento é como um negócio, é como um investimento. Então você tem que investir. Antes de se casar, você tem que saber isso, que o casamento é um negócio e que você precisa mesmo de investir dentro do casamento. O que é que você vai investir dentro do casamento? O tempo. O tempo de qualidade. Mesmo vivendo aquele anda numa cidade agitada, ou em Lisboa, ou em Berlim, em Nova York, em Tóquio, em México, essas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo. Você precisa de ter um tempo de qualidade. Um fim de semana, você precisa de ter. Então, ele precisa saber antes de casar que eu vou gastar, eu não estou solteiro. Porque um solteiro cuida as coisas de solteiro, segundo o apóstolo Paulo. Não tem, pode chegar a casa a hora que quiser, pode comer a hora que quiser, mas a dois não funciona assim. A dois não funciona. E depois a outra coisa, você precisa saber que quando você entrar num casamento, Calete, tens que dizer aquilo que você sente. Não espere que o outro venha imaginar. É uma dor, você confessa, não sinto bem. Então, desde o princípio, você tem que aprender a falar. Há quem acorda todo mal disposto ou mal disposta, não diz nada, e o outro, o que é que se passa? Nada. Porque nada. Só falando é que vai haver um entendimento. Entendimento, sim. Se você não fala, o outro não é que bandeiro para adivinhar o que é que você tem. Então, você tem que dizer. Não passaste, não, passei bem. Numa intimidade, numa relação sexual, como ele gostou? Não, gostei, mas você não gostou. Não gostou. Você não chegou no auge. Com educação ou com... Quer dizer, com boas maneiras, com boas maneiras, falar a verdade. Aquilo que não gostou que ou você que não gosta. Assim mesmo. Só assim que vocês vão evitar problemas. Então, você tem que saber isso antes. Depois, priorizar a vossa vida a dois. Okay. Mesmo você tem que saber, como esposa, os filhos, quando nascerem, os filhos já vos encontraram. Okay. Há muitas esposas que priorizam os filhos que o pai. E o pai começa a fazer ciúme do próprio filho. Então, não pode ser assim. Primeiro, é mesmo priorizar até vocês os dois. Porque os filhos depois crescem e vão. E depois vão. Lá continua o casal. Vocês começaram os dois, depois vão terminar os dois. Os dois. Também estipular limites. No casamento tem regras. É aquilo que nós já falamos na higiene. Eu tenho aqui até uma nota. Não se pode jogar toalhas no chão. Não se pode esquecer datas importantes. Não pode estar sempre atrasado. Vocês combinam, mulher, vamos sair às 8, você fica pronto às 9. Tem que haver limite dentro do casamento. Para algumas situações você pode até fechar os olhos, mas para outras não dá para fechar os olhos. Depois é uma rotina. Não atrasa só hoje, atrasa amanhã, atrasa depois da manhã, tornou-se o caráter. E quando sobre exatamente quais são as suas prioridades, estabeleça os limites. E outra coisa, Caleta, no casamento também você precisa dizer que não. Nem sempre sim, sim. Nem sempre sim, sim. Não só porque o marido que disse, só porque a esposa que disse sim. Ou lá no serviço, você tem que ser você mesmo. Também no casamento, o jovem precisa saber que não vai casar para ser feliz. Ele vai casar para fazer feliz alguém. Então você já é feliz.
Você procura também ser feliz, você Tem de não ir já sozinho. pro casamento Feliz, realizado. Epa, vou dividir a minha felicidade. Eu vou me casar porque vou dividir a minha felicidade. Ela também vai se casar porque vou dividir para dividir a sua felicidade. Então a tua felicidade não depende da outra pessoa. A tua felicidade depende de ti mesmo e do seu estado. Então, ele é feliz, você também é feliz, já sabe, é a duplicar. Então, é a felicidade a distribuir. Tirar férias juntos, Caleta. Uma regra também do casamento, que os jovens precisam saber. Porque quando você é solteiro, não, vou para o Porto Pambuí, vou para o Sume, não, vou para Malaje, vou para Calandula, vou para o Uíja, vou para Banza Congo, vou para o Cambundo de Catembo, sozinho. Mas casado já não. Tirem férias juntos, passeiem juntos, andem juntos. Não, vou de férias para Malaje, mas vou com os meus amigos. Você não casou com os teus amigos? Você não tem responsabilidade com os teus amigos, você tem responsabilidade com a tua esposa, com a tua família. Eu fui acompanhar minha filha na Macom. Fiquei muito surpreendido nesse fim de semana prolongado. Eu vivi aí uns momentos que me agradaram bastante, Caleta. Porque eu vi famílias a viajar juntos. Cinco pessoas de família, o pai e a mãe com os 3 filhos. Eu vi muitas famílias intactas, outros foram para Malaje, para Benguela. Eu assisti, eu gosto muito de observar. Eu disse na minha filha também, quando fui buscá-la, vimos a mesma coisa, a mesma cena. Eu disse, não, o povo angolano despertou. Está mesmo. Não, e agora já notamos alguns casais de mãos dadas. Sim. Na rua. Eu gostei. Gostei de ver o que eu vi na paragem da Macom. Eu gostei de ver famílias se abraçar. Tchau, algum amigo lhes trouxe, eles todos alegres, o marido a levar o bebê no colo, ou o porta bebê. Isso me fez muito bem. E parabéns os angolanos. Os angolanos estão mesmo a aprender. Não, isso faz muito bem. É mesmo isso. Temos mais, pastor? Sim. Temos ainda. Também você precisa de aprender a aceitar conflitos. A aceitar conflitos. Que você tem que estar preparado que às vezes vão surgir conflitos e que você precisa de trabalhar sobre esses conflitos. E não que os conflitos agora vão gerar acidentes dentro do casamento. Vocês tens que saber isso, tens que saber que você não é perfeito e ele também não é perfeito. Então deve saber conversar. Saber conversar e não na explosão da ira. Aí depois chamam você, não, mas você é aquilo. Não, isso não pode existir no casamento. Mesmo que houver ideias diferentes, houver um conflito, atenuem conversando e vão sair desse conflito. E a outra regra, todo jovem que vai entrar no casamento, ele tem que aprender a perdoar. Tem que aprender, não existe casamento sem perdão. Então, ele tem, antes de se casar, se você não quiser perdoar, não case. Porque o casamento vive do amor, assim também como vive do perdão. Quem ama verdadeiramente sempre vai perdoar. Então, e muitos jovens, enfim, mínimas coisas, então não dizem assim, coisas graves, ou a mulher talvez, a sopa queimou, ele veio com um amigo, isso para muitos já não há é um problema grande. Né? Olha, comeu 364 sopas para todo ano, só mesmo essa, a última. É que já suja essa já mesmo é que a fotografia toda a fotografia, mas as 364 comeu, sempre gostou e tal. Até o dia seguinte pediu para aquecer. Exatamente, no pequeno almoço jantou e no pequeno almoço tomou a mesma sopa. Então, não queres perdoar, você é daqueles que não perdoa, não admito, não casa. Fique sozinho com o seu rancor. Fique sozinho com o seu rancor, mas o rancor também vai te matar. E você precisa ter também a tua vida própria. Respeite também a sua companheira. Respeite o seu companheiro. Porque há vezes que ele não está, partilham tudo, mas há vezes que está no caderno, quer ver uma partida de futebol. Então você não vai lá, marido, vamos aqui. Não. Você tem que ter esses limites, tem que respeitar que há dois. E são dois, mas não estão colados. Não estão colados. São um, mas não estão colados. Então, tem que respeitar a vida própria
Mas, pastor, neste pormenor aqui, quando o marido quer assistir o jogo e tudo mais, o que é que a mulher deve fazer? Quer dizer, não tira de casa porque ele quer assistir o jogo. Sim. Ela deve sentar ou vai preparar também alguma coisinha que é para ele petiscar ali? Ela vai preparar alguma coisinha para ele petiscar. Mas já casais que ela gosta de futebol, ele gosta, pode assistir os dois. Os dois. Naqueles intervalos, preparar então ali faz mesmo já uma pipoca e tudo, sim, vão comendo. É por isso que alguns conselheiros e alguns que realizam matrimônio, eles sempre fazem um teste de gostos. Como é que é feito, pastor? Isso é feito, por exemplo, pergunta-se assim, o que é que você gosta? O que é que você faz nos tempos livres? E cada um vai listando. Depois você cruza a lista. Depois vai descobrir que um gosta de futebol, o outro não gosta de nada. Um gosta. E se não houver assim compatibilidade em gostos, isso também é a causa de muitos problemas. Gosta de sair para passear e o outro gosta de ficar em casa. Um gosta de conversar e o outro gosta de ficar sozinho. Exatamente. Isso tudo não pode, quer dizer, não pode haver 100% tudo assim igual, mas tem que haver mesmo algumas compatibilidades. Também é por essa razão que nunca é aconselhável uma pessoa da minha idade, em cima dos 60 anos, casar, por exemplo, com uma menina de 30, com uma menina de 20. O vigor é diferente. Não é só os gostos mesmo. Uma quer passear, quer ir à praia. O marido diz que não. Já vê muita beleza nisso. O meu tempo de praia já passou. Então eu preciso mais de ficar em casa. Gosto de ficar em casa. Esse domingo todo eu não saí de casa. Choveu, facilitou minha vida e fiquei lá em casa. Mas os jovens mesmo com chuva saíram. Mas eu e a minha vida não saímos. Então, se você quer casar um segundo casamento, nunca procure essa diferença de idade, 20, 30. Não. Sim. E isso depois vai cair também no jogo desigual, pastor, não no lado teológico. Qual é a diferença aceitável para um casal? A diferença de idade aceitável? Qual é o limite? É facultativo, mas eu falo de minha opinião pessoal. Muitos têm assim vários limites, mas a minha opinião pessoal é que não devia ser superior a 10 anos. A 10 anos. Não devia ser. Já 10 anos é muito. Mas pelo menos não devia ser superior a 10 anos. Há uma diferença de como as meninas amadurecem mais rápido que os rapazes. Elas já crescem sendo ensinadas como donas de casa, cuidar do irmão. A sua maturidade é superior do rapaz. Aí 2 anitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Para casos de 12, mas eu não iria ir para além de 10. Eu já ouvi alguém a dizer, não, preste atenção às idades, porque senão encontras a comida fria. Você tem 20 anos e está com alguém com uma diferença de, por exemplo, 30 anos. Sim. A comida já está fria, porque você vai querer sair para assistir, por exemplo, cinema, alguma coisa, e ele já não quer sair. Sim, Calete. Então, considera-se a comida fria. É mesmo, veja só. Você tem 50 anos. Você tem 50 anos, infelizmente você fica vivo. 25. E você fica com uma jovem de 20. De 20. 30 anos. Quando você tiver ainda uns 50, ainda estás assim um pouco quentinho, tá? Não tá totalmente frio, mas estás quentinho assim, um pouco morno. Então, no primeiro ano vais fazer algumas jogadas, e quando chegar já aos 60, está mesmo frio, está mesmo gelado, já não tem nada. Ela quer chupar um gelado? Não quero sair. E não vou fazer. Então, se eu for um rico, quero ir à praia, não, motorista, leva. Vai levar a minha esposa à praia. Você fica em casa dormindo, o motorista, depois a tua mulher fica com o motorista. Aí quem procurou foi ele. Foi ele mesmo. E nisso os homens são mais egoístas do que as mulheres. Sim. Os homens gostam muito. Nós pensamos que com essa idade ainda tenho vigor, ainda tenho energia, ainda tenho força. Talvez porque os homens vão pelo que veem. Exatamente. Pois eles são atraídos pelo que veem e as mulheres pelo que ouvem. Exatamente. Isto é uma verdade, Calete, mas tão somente que o nosso coração masculino nos engana. Porque acha que mesmo atraído por aquilo que eu vejo, ainda tenho tanto físico para usar o meu D30 a disparar de qualquer maneira. Já não. São os olhos apenas que enganam. São os olhos que te enganam. O canhão
de Napoleão Bonaparte tem um limite, de artilharia. Então, venceu tantas batalhas, mas lá as últimas já não. Os obuses já não saem. Então, você precisa respeitar também a sua idade. Então, pastor, nisso é importante dizer aos homens que precisam mesmo falar coisas bonitas às mulheres. Porque as mulheres vão pelo que ouvem. O marido em casa não elogia. E lá fora alguém elogia, um perigo. Correto. É um perigo. Correto. Eu já ouvi mulheres a dizer que nunca ouviu o marido a dizer que és bonita. Nunca ouviu o marido a elogiá-la. Nunca ouviu o marido a dizer, essa roupa te fica bem. Mas, pastor, por quê? Isso precisa aprender também com os pais? Quer dizer... Precisa ver o pai a elogiar a mãe? Não dá para aprender assim enquanto vive? Sim, mas também nós... Isso sim, isso é a escola básica, que devia ser a escola básica. Mas, Calete, nós também precisamos aprender com a sociedade. As coisas boas. Eu posso não ter aprendido com meu pai, mas na convivência com os outros irmãos da igreja. Eu, por exemplo, aprendi muitas coisas que não aprendi com meu pai, mas aprendi lá na escola, quando passei pela Europa, fui vendo como é que se faz, como é e tal, enfim. E você aprende, você tem que ter abertura. Você tem que ser um aluno permanente no casamento. Você nunca atinge assim o ápice, dizer, uau! Já sei tudo. Não, já sei tudo. Eu estou aqui, casado há 36 anos, ainda não sei nem metade. Aprendo, leio, aprendo. Quando falo mesmo, quando pesquiso, também pesquiso para mim mesmo. Não é porque eu já sei tudo, sou campeão. Não sou campeão. Ainda me considero mesmo estudante na escola do casamento. Então nós aprendemos. E na idade que está, o pastor ainda se preocupa em criar momentos bons assim? Me preocupo com a minha esposa. A minha esposa vejo ainda como havia 36 anos, como jovem. Então, as necessidades são as mesmas. Mantê-la bonita, sempre ter assim, um romance. Então, isso é necessário. Pastor, falou sobre os exames que devem ser feitos. O exame... Ultimamente vemos que há muitos casais que praticam a violência física em casa. Não devia também aconselhar os jovens a fazer esse tipo de exame? Sim, comportamental. Sim. Para saber se é agressivo ou não. Sim. Isso é bom. A Calete sabe que em muitos países, até inclusive o Brasil e outros tanto, até mesmo para um emprego, tens que fazer um teste. Um teste, Sim, para ver se você reúne condições emocionais, psicológicas, quais são as suas reações. No Brasil até fazem para pastor. Não é que terminou a teologia já é pastor. Vão te fazer mesmo. Vai fazer alguns exames. Teste, porque às vezes tem tendência à loucura. Enfim, eles controlam esse. Essa é uma boa ideia, Caleta. Eu até aprovaria que se fizesse também esse teste. Porque às vezes vais casar com um homem tão nervoso, tão agressivo, tão violento, que ele não vive sem violência. Então ele só vive... Sente-se bem maltratando outra pessoa. Então se torna um agressor. Aos poucos vamos vendo a mulher a emagrecer e ele sempre bem. Ele sempre bem. Sempre a desconsiderar. Os agressores sempre saem muito bem, porque eles passam uma imagem na rua diferente da imagem que ele é em casa. Aquela imagem de casa, quem conhece é só mesmo a esposa e os filhos. Então, lá fora, ele cuida bem das pessoas estranhas. Ele cuida o mais bem. alegre. É o mais alegre, é o mais simpático, é o mais conversativo, é o mais que apoia, que mais dá boleia, que dá isso. De maneira que quando a mulher diz aquilo lá, diz, não, essa mulher que é má. Ela é que é má. Esse homem é um anjo. Eu até gostaria de ter um marido como este. E as outras mães gostariam de ter um genro como este. Qual a mãe que não teria o gosto de ter um filho como este? Esse é como um anjo Gabriel. Afinal, o Gabriel é caído. Lá em casa... A maltratar todo mundo. Todo mundo lá em casa, as 4 paredes escondem muita coisa. Lá em casa é onde se vê quem é que é, o que é que se passa lá, como é que as pessoas vivem. Então, por essa razão, quando uma mulher lamenta, quando o filho lamenta, a sociedade deve dar apoio. E muito dessas pessoas agressoras também são pessoas ricas. Eles têm um poder econômico. Então, com poder econômico, eles compram toda a gente. E quando sai alguma coisa para falar, diz, não, esse é generoso, ainda deu-me 100 mil, deu-me 20 mil, deu-me 5 mil. Essa mulher que é ingrata, está num bom condomínio, tem tudo e tal. E não vê. E o casamento não vive só pelo dinheiro.
Engraçado que o tudo não é aquilo que se compra com dinheiro. Não, tudo é aquilo que Deus nos dá. O tudo é aquilo que Deus nos dá. A verdadeira felicidade do casamento é claro que precisamos do dinheiro para viver. Isso é uma necessidade imperiosa. Mas não pode ser a prioridade para o nosso sorriso. O tudo. Então também há muitas mulheres que ficam presas só porque ele é rico e não consegue sair. E outras saem daí mesmo morrendo já ou morta. E o rico compra ali uma grande urna para mostrar que é mesmo rico, tá honrar a mulher. E agora que está na moda os buffets no óbito, então também já é o melhor buffet. Enquanto em vida nunca honrou a esposa. E o texto bíblico de Provérbio diz que quem acha uma mulher achou a benevolência do Senhor. Amém. E a mulher virtuosa vem de Deus. Amém. Então, antes de tudo que nós falamos, os jovens que querem se casar devem buscar a Deus. Devem temer a Deus, devem colocar esse assunto muito sério a Deus e durante o namoro criar assim uma dupla de oração. Eles mesmo namorando, orando e tal, e Deus vai revelar. Deus não vai lhes abandonar. Se Deus achar mesmo que isso aqui não vai dar mesmo. Não vai dar. Okay. Porque Deus dá o casaco consoante o frio de cada um. Frio. É verdade, é mesmo casaco. É casaco. É mesmo casaco. Pastor, muito obrigada mesmo pela sua presença nesta edição. Sim. Nós queremos mais. Há mais temas que o pastor... nós precisaremos da presença do pastor. Será com prazer, se Deus quiser. Sim, porque a nossa conversa foi dando assim, no fim falamos um pouquinho sobre os agressores ou as agressoras. Sim. Precisamos falar sobre isso, precisamos. Porque há muitos casais a sofrerem. A sofrer mesmo. A esposa ou o esposo. Ou a esposa ou o esposo. Pastor, o engraçado é que as mulheres pensam que só elas é que sofrem. Mas há homens também a sofrerem, há filhos também a sofrerem. Sim. É claro que elas pensam porque elas são a maioria. Os homens são a minoria? Não. Na estatística? As mulheres que sofrem são a maioria. Nós homens, em termos de estatística, somos os agressores, num ponto muito elevado mesmo. Mas as mulheres sofrem pelas escolhas feitas, pastor? Sim, pelas escolhas. Eu até aqui não consigo fazer um estudo o que é que muitas vezes as mulheres se oferecem mesmo assim ao sofrimento. Elas não gostam, mas elas vão ao encontro do sofrimento. O masoquismo será? Eu não sei, porque você pode aconselhar mesmo uma jovem mesmo, assim, bonita, formada, tá bem na vida, vai procurar mesmo um que vai lhe desgraçar. Você pode avisar, você pode avisar, mas ela cegamente vai assim, se lançando no fogo mesmo para queimar. Isso dói até o coração. Você pergunta o que se passa na cabeça das meninas. Então nós também não sabemos. E também de igual modo os rapazes. Você aconselha, essa menina, não, isso não vai dar, não. Um rapaz disse, se eu não casar com esta, não vou casar com mais ninguém. Então, o casamento durou 1 ano. 1 ano. Muito pouco. Muito pouco. E quando vem, se eu soubesse... Nem cumpriu a fase do primeiro degrau. Falamos da vez passada. Exatamente. É isso. E depois vem, se eu soubesse. Se eu soubesse ser o último, o coração já dói. Ele sabia, mas não quis. Ele ignorou muita coisa. Não sabia. Ele sabia. Sabia. Só pensou que ia mudar o curso da história. Ai, que tristeza. Sim, cara. Tá bem, pastor. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer. pastor. É um prazer para nós também termos o pastor aqui a falar para os nossos ouvintes. Obrigado. Já temos o retorno que os ouvintes têm estado mesmo a aprender muita coisa. Muito obrigado. E muito obrigada, pastor. Que Deus o abençoe. Obrigado, igualmente. Assim, querido ouvinte que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Esperamos tê-lo em outras edições. Isso não para. A cada dia tem um tema novo. Então esteja conosco ali do outro lado. Então, a mim só resta mesmo, mais uma vez, agradecer a todos e dizer que o Mais Família teve a coordenação de Ana Miguel, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação desta que ama falar para si, Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.